Amém, queridos? Muito bem, vamos à palavra. Você que está com a sua Bíblia, abra-na em Gênesis, capítulo de número 18. Nós vamos falar um pouco sobre este capítulo. Estamos, como disse, no estudo sistemático da palavra de Deus e hoje vamos tratar então sobre Gênesis, capítulo de número 18. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra, 18, versículo de número 1. Todos que têm a sua Bíblia, vamos ler a palavra. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que vos esforceis o vosso coração, depois passarei adiante. Porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: assim faze-o como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao seu moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Amém. Prezados irmãos, nós nos deparamos com o capítulo de número 18 do livro do Gênesis. E para esta feita eu estava lendo um pouquinho esse texto, e me veio ao coração comentar com os irmãos algumas coisas que nós aprendemos com ele. Veja que no capítulo 18, mais uma vez, o Senhor aparece a Abraão. Abraão está numa constante, está num crescimento espiritual. Deus está se revelando a ele de maneira maior, mais ampla cada dia. Deus se revelou para ele lá em Ur dos Caldeus, em visão, em Harã, depois em Canaã. E nós vendo nos capítulos que já estudamos, capítulo 15, o Senhor se revela a ele, capítulo 14, capítulo 13, Deus vai se revelando a Abraão. Agora, nós vemos que no capítulo de número 17, Abraão tem uma experiência com Deus diferente. Deus aparece a ele não mais em visão, mas o próprio Deus aparece a Abraão de forma clara, definida. E nós observamos, irmãos, que isso continua. Deus cada dia se revela de forma mais ampla para este homem. E a palavra de Deus agora, ela nos mostra que Abraão estava debaixo dos carvalhais, ali se estabelecera depois que se apartou de seu sobrinho Ló. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor mais uma vez aparece a Abraão. Aparece de forma física, pessoal. 3 homens aparecem debaixo dos carvalhais. Abraão, a Bíblia diz que estava à porta da sua tenda, quando o dia já tinha aquecido, ou seja, era o maior calor do dia, era meio-dia. Meio-dia, aquele sol quente, escaldante, e principalmente nas terras mais desérticas, o sol ele é causticante. No deserto chega a quase 60 graus de calor e a noite baixa, abaixo de zero. E Abraão estava lá, no maior calor do dia. A palavra de Deus nos diz que 3 homens, eis que ele levanta os olhos, e 3 varões estavam em pé diante dele, dos quais, quando Abraão viu, correu ao encontro deles, se inclinou em terra
e disse: entrem, meu senhor, se achei graça aos vossos olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão está aqui usando da hospitalidade. Nós entendemos, até os historiadores são consensos em acreditar que quando os anjos, os 3 varões chegam, Abraão até então não sabia que era o próprio Deus e 2 dos seus anjos. Para Abraão eram 3 varões. E ele aqui, de forma muito rápida, exerce a hospitalidade. Claro, logo Abraão, devido à sua comunhão com Deus, já identificou quem eram aqueles homens. Mas a princípio nós vemos que Abraão corre ao encontro deles e exerce essa chamada hospitalidade, que é algo bíblico. A hospitalidade é a qualidade de quem é hospedeiro, que permite que um estrangeiro entre em sua casa e se sinta bem. E nós vemos que isso é bíblico. Abraão, ele nos mostra aqui exemplo de servo, exemplo de que é servir. Ao momento que ele vê aqueles homens, a Bíblia diz que ele os chama para debaixo dos carvalhais, e diz: não passem daqui, fiquem aqui. Eu vou pegar um pouco d'água para vocês lavarem os pés, e vou pegar um pouco de pão para vocês comerem, e depois continuarão o vosso caminho. E os 3 disseram: faze assim. E olha, irmãos, Abraão, no capítulo de número 18, versículo 6, apressou-se em ir ter com Sara a tenda. Lá estava um homem de 100 anos, mas correndinho, né? Fazendo as coisas rapidinho. Disse: Sara, querida, amasse aí 3 medidas de flor de farinha e faça bolos. A Bíblia diz no versículo 7, correu Abraão ao seu moço que cuidava das suas criações e disse: prepare um bezerro aí, rapaz, ligeiro, tenro, bezerrinho novo, viu? Bom, a carne boa, macia. E a Bíblia diz que ele se apressou em preparar o moço de Abraão, preparar o bezerrinho. E Abraão tomou manteiga e leite, e depois que preparou tudo, os bolos de farinha estavam prontos, o moço preparou o bezerro. E naquela época, irmãos, veja que não era que nem hoje. As pessoas dizem por aí: vão matar um boi, né? E prepara lá, tira uns pedaços de carne, o que não usa, guarda no freezer. Naquela época não tinha isso. Quando fazia, era para comer tudo, era um banquete, era para comer à vontade. E Abraão prepara isso, a Bíblia nos diz. Ele prepara esse banquete e apresenta então a esses 3 varões. Veja que a Bíblia diz no versículo de número 8: ele tomou tudo isso e colocou junto ao pé deles, debaixo da árvore, e comeram. Os 3 estavam lá esperando, enquanto o bezerro era preparado, enquanto a Sara, imagine Sara dentro da tenda, lá amassando o bolinho, preparando o forno para assar os bolos. Imagine Abraão falando com o moço lá já sacrificando o animalzinho, preparando, limpando, colocando. Veja que não é depender um tempo. E eu imagino os 3 esperando debaixo da árvore e observando Abraão correndo para cá, correr para lá e preparar o banquete. Um pouquinho mais de retorno, filho, baixou um pouco. Glória a Deus. E Abraão preparando o banquete. Os irmãos estão me escutando aí embaixo, tá bem? Tá bom? Beleza. Não vamos agredir os ouvidos dos irmãos. Pode baixar um pouco, não foi? Não precisa tanto. Glória a Deus. Aí, deixa assim. A palavra de Deus nos diz: os 3 debaixo da árvore esperando. E Abraão preparou tudo. E a Bíblia diz que ele chega e coloca diante deles. Prepara a mesa, prepara o banquete. E os 3 se alimentam e Abraão fica em pé, esperando, olhando, observando. Se precisa mais de alguma coisa, é que nem vocês fazem aqui, os irmãos são servidores. Quando tem uma festa, né, uma confraternização, sempre tem alguém ali em pé: precisa mais de alguma coisa, mais uma água, mais um refri, mais uma carninha, mais alguma coisa. Abraão ficou ali esperando, preparado, para
esperar aqueles homens se alimentarem, comer e ficarem fartos. Agora, irmãos, imagine a mesa posta, e os três se alimentando, e o que estava na ponta da mesa dizendo: me passe mais um bocado de pão. Aí passa um bocado de pão. Me dá mais um pouquinho de manteiga. Me dá mais um gole de leite. Corta mais um pedacinho de carne aí para mim. É aquele negócio. E aquela festa, aquele banquete. E Abraão ali. E os três, a Bíblia diz que eles comeram do que Abraão colocou à mesa. Nós vamos observar logo à frente que no capítulo de número 18 e o versículo 13, a Bíblia diz que o próprio Deus, o próprio Senhor, falou a Abraão. O próprio Deus se revelou a Abraão. Aqueles três varões não eram homens comuns. Era o próprio Deus e dois anjos que ali estavam. E depois, no capítulo 19, nós vemos que dois daqueles varões vão para Sodoma e Gomorra. E o versículo de número 1 do capítulo 19 diz: e vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. Ou seja, daqueles três, dois eram anjos e um era o próprio Deus. E Abraão exerce com eles a hospitalidade. Abraão coloca o melhor diante deles, não sabendo quem era. É claro, como eu disse, depois identificou devido à sua comunhão que tinha. Nós vemos que a Bíblia, ela nos aconselha a nós exercermos a hospitalidade. No capítulo de número 4, versículo de número 9 e 10, o apóstolo Pedro diz: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, cada um administre aos outros o dom como recebeu de Deus, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 15 e 16, que se o teu irmão e a tua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz e aquentai e vos fartais, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O apóstolo Tiago está, o escritor, o nosso irmão Tiago está chamando a nossa atenção. Nós devemos ser hospitaleiros, repartirmos aquilo que recebemos de Deus. Abraão está nos ensinando a servir e ser hospitaleiros, recebermos, doarmos, fazermos alguma coisa. Nós vemos que Gálatas, capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz: então, enquanto temos tempo, temos oportunidade, façamos o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, a Bíblia nos mostra de forma bem clara que a hospitalidade é algo bíblico. Quando você faz alguma coisa pelos santos de Deus, quando você trata esse assunto de receber, repartir, fazer alguma coisa em prol de alguém, você está cumprindo a palavra. Abraão não sabia que era o próprio Deus e dois anjos, mas se apressou em fazer o melhor que ele podia. E você, meu irmão, deve fazê-lo isso também. A palavra de Deus nos mostra, no capítulo de número 25, e o versículo de número 35 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. E logo eu vou estar orando pelos irmãos. Mateus, capítulo de número 25. Jesus nos dá uma lição. No capítulo 25, versículo 35 diz: Jesus está falando acerca do final dos tempos. E naquele dia ele dirá aos que estiverem à sua direita: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, eu estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá:
Em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Jesus está deixando claro que você, meu irmão, precisa exercer a hospitalidade, o amor fraternal. Você precisa repartir o que o Senhor colocou no teu regaço. Tem gente que ele não exerce a hospitalidade. Ele não gosta de receber e compartilhar um café com o irmão. É certo que nós temos que vigiar quem a gente coloca dentro da nossa casa. Temos que ser vigilantes. Temos que ter sabedoria, prudência da parte de Deus. Mas tem pessoas que compram um sofá milionário. Compram um sofá de alto valor. E ninguém pode se assentar naquele sofá, nem mesmo os filhos podem brincar em cima, porque aquilo se torna para ele uma idolatria, para ela uma idolatria. O tapete da casa ninguém pisa, nem mesmo ela própria, porque aquilo se tornou um ídolo para si. A sua casa não recebe ninguém, porque não gosta de compartilhar e nem de exercer a hospitalidade. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Oh, aleluia! Alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quem sabe a sua mesa já sentou alguém que tinha uma necessidade tão grande, e quem sabe você não o conhecia, mas o escritor aos Hebreus está dizendo: muitos sem saber podem ter hospedado a anjos. Eu lembro-me de um testemunho que eu escutei de um homem de Deus, pastor Wilson, da cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Mora lá no bairro Ferrabras e congrega-se ali, é o pastor de igreja. E o pastor Wilson, um dia pregando, disse, um homem de muita oração e de muita comunhão com Deus, ele um dia estava orando e disse: Jesus, amanhã eu gostaria que o Senhor viesse almoçar comigo. De tantas experiências que tu já me deste, e eu já estive contigo em tantas situações, em tantas manifestações, em tantas revelações, em tantas comunhão, em tantas experiências contigo. Jesus, amanhã eu vou fazer um almoço especial e eu vou lhe esperar para o Senhor almoçar comigo. A esposa preparou o almoço, porque sabia o homem de Deus que tinha em casa. Chegou perto do meio-dia, ela disse: Jesus virá? Ele disse: sim. Prepare, coloque o prato, coloque o copo, prepare, deixe preparadinho. Quando deu meio-dia em ponto, alguém bateu à frente da sua casa. Ele saiu lá, estava um homem. Aquele homem disse: eu vim almoçar com você. O moço até não estava muito bem vestido, mas o pastor Wilson entendeu o mistério daquele negócio. Ele abriu a porta, aquele homem entrou, sereno, calmo, tranquilo. O moço assentou-se à mesa, o pastor deu graça, se alimentaram, aquele rapaz comeu, se alimentou bem. E ele contou-nos que no final, depois que ele se alimentou, o pastor Wilson disse, aquele homem se preparou, se levantou, agradeceu o almoço e disse: eu vou embora. O pastor disse: mas espere, tem a sobremesa ainda. Ele disse: não, você me convidou para só almoçar. Levantou-se e saiu. Saiu rua fora. O pastor viu que saiu na rua para vê-lo, mas não viu mais. E ele contava essa experiência e chorava. E dizia: eu tive o privilégio de ter Jesus almoçando na minha casa. Jesus almoçou na minha mesa. Jesus comeu comigo. Eu tive a sua presença. Ele diz que ele não falou nada, mas um ambiente de muita glória envolveu a sua casa quando chegou aquele homem. Agora imagine Abraão, o próprio Deus, assentado à ponta da mesa, alimentando-se,
comendo, compartilhando aquilo que Ele colocou para o alimento. Aleluia. A hospitalidade, o repartir é algo do céu. E eu quero nesta noite dizer, meu irmão, o que você tem feito pela obra de Deus, o que você tem feito pelos santos de Deus, tem sido como se estivesse fazendo ao próprio Senhor. Eu quero dizer para você que aquela cesta básica que você comprou e levou a uma família necessitada, você quem sabe só viu uma família necessitada, mas você estava fazendo como se fosse pelo próprio Deus. Você estava fazendo por um santo de Deus. E naquele dia do pagamento, naquele dia do acerto de contas, o Senhor trará à tona o que você fez. Aquele dia, minha irmã, que você fez aquele pãozinho gostoso, aleluia, aleluia, e depois que assou, disse: vou dar para alguém um pedaço, vou levar para alguém este pãozinho bonito, aquele bolinho, aquele bolo, aquele café, aquele suco que você compartilhou com alguém que tinha uma necessidade, aleluia, com alguém que precisava esse carinho, não somente, como disse Tiago, só em palavras, ide em paz, e se aquentar, e se alimentar, e não, você não foi forte em palavras, mas em atitudes, você ofereceu o melhor. Aquele dia, meu irmão, que você comprou aquele sanduíche por aquele morador de rua, que chegou a você e disse: eu estou com fome, e você comprou aquele sanduíche, pagou e deu uma coca geladinha junto e disse: mate a tua fome. Quem sabe ninguém viu, mas Deus registrou nos anais celestiais. Aquele dia que você comprou aquela marmita, aleluia, aleluia, aleluia. Aquele dia que você compartilhou aquela cuca gostosa, aquele dia que você comprou aquele doce, aquele chocolate e deu para uma criança, aleluia. Aquele final de ano, meu irmão, que você comprou aquele frango de Natal e levou para alguém e compartilhou com ele, aleluia. Quem sabe eu um dia fiz isso e alguém chorou e disse: nós iríamos passar o Natal somente em pão e café, porque não tínhamos nada para comer dentro de casa. Mas daqui a pouco chegou um franguinho, chegou uma coquinha, chegou alguma coisa lá, aquela cesta natalina que você preparou e mandou para o missionário que estava no campo, e disse: vamos fazer, e não vamos esquecer dos brinquedinhos para as criancinhas que também precisam do brinquedo para o missionário. Tudo isso chegou diante de Deus. Aquele dia que você foi ao mercado e disse: vamos fazer uma compra e vamos levar para alguém que precisa, aleluia. Você colocou lá uma pasta de dente, você colocou o sabonete, o shampoo, você colocou lá até mesmo, aleluia, o absorvente, oh, aleluia, porque tinha cuidado. Deus estava ouvindo a oração de alguém com necessidade, e você fez isso, foi sensível à voz do amado Espírito Santo, aleluia, aleluia. Quando você fez a um dos meus pequeninos, a mim você fez. Abraão exerceu a hospitalidade e não sabia quem estava sentado à mesa, mas daqui a pouco ele percebeu. Irmão, qualquer sacrifício que você faz em prol do reino de Deus, Abraão se apressou em fazer. Você vai receberá de Deus o pagamento, a recompensa. Eu lembro-me de um dia, eu estava no campo missionário e eu tinha uma dívida para pagar no final de ano. E eu falei com meu sogro, a minha dívida era de 600. E o final de ano estava chegando dezembro e eu não tinha dinheiro para pagar. Porque eu tinha assumido um compromisso antes de mudar de campo, onde eu ganhava um pouquinho mais. Mas de repente veio uma mudança. Fui remanejado de campo e o salário lá caiu pela metade e eu aceitei ir. Mas eu tinha uma dívida para o final de ano que tinha assumido.
E era de R$ 600. E eu falei com meu sogro: o senhor tem? Ele disse: eu tenho 200. Eu disse: pois bem, então já me ajuda. Aí fica 400, vou dar um jeito. Peguei aqueles 200, estava com ele no bolso. Era final de ano, mês de dezembro. Irmãos, de repente nós estávamos na igreja sede, num momento de oração, consagração. E eu olhei para um missionário também que estava no campo. Nós trabalhávamos juntos. E o Senhor falou comigo: dê esses 200 a ele. Eu disse: meu Deus, nem meu é. E aí de 600 vai para 800. E eu disse: tá bom. Eu peguei, irmão, e dei 50. Dei 50. Pastor Nicanor, meu amigo, eu sei que ele não se constrange quando eu falo o nome dele. Dei 50. Mas fui para casa e o meu coração ficou tão magoado, tão sentido, tão triste, tão aborrecido. Passou, meu irmão, aquele dia, passou outro dia. No terceiro dia eu não aguentava mais. Eu peguei o carro e fui lá na casa dele. E quando cheguei lá, bati a porta, ele veio, uma casinha pequenininha, bem pequenininha e apertada. Eu disse: meu amigo, eu vim aqui trazer para o senhor outros 150, porque Deus me mandou te dar 200 e eu só te dei 50. Mas eu vim fazer o que Deus me mandou, porque eu não aguento mais, o meu coração está em aflição. Ele me abraçou e começou a chorar. Ele disse: ontem de noite me ligou um pastor amigo e disse que viria almoçar comigo hoje. E eu não tinha dinheiro nenhum. Aquele que me passou outro dia, eu atendi umas necessidades. E eu fui orar e Deus falou comigo dizendo: eu darei a você a providência. Fique tranquilo. E eu passei aquele dinheiro. Ele disse: vai dar. A minha filha pediu: pai, esse final de ano o senhor vai conseguir me dar uma cestinha de Natal, pai, um chocolate? Ele disse: sim, filhinha, Deus vai dar. E quando passei a ele chorou e disse o resultado das minhas orações. Eu chorei com ele, fui embora. E disse: e agora, meu Deus? Para ele foi providência e para mim. Mas fiz o que Deus mandou. Irmão, para concluir o testemunho, alguns dias depois, passou o final de ano, no prazo que eu tinha dado ao irmão para pagá-lo, dia 15 de janeiro. Uns dias antes eu viajei a Porto Alegre para pregar lá e visitar alguns amigos que me convidaram para estar com eles. E lá o Senhor usou empresários para abençoar a minha vida. Aleluia. Só nunca eu visitei e orei com ele na empresa dele. Ele puxou e me deu um envelope. E no envelope tinha R$1.000. E fora outras igrejas que ministrei a palavra, vim de lá, paguei a minha dívida e ainda comprei uma cama novinha que precisava. E abençoou o Senhor a minha vida. Quando você faz pela obra de Deus, Ele te recompensa. Esse mesmo pastor, um dia eu estava num culto como esse, e Deus falou comigo: faze alguma coisa pelo meu servo. E eu peguei o telefone, consegui achar, porque a gente estava uns dias, uns meses já sem falar, um tempo. Liguei para ele, ele estava numa das cidades do Paraná. E ele disse: pastor, eu estou aqui de cama, eu caí de cima da igreja. Estou aqui dependendo de remédios e também de cuidados. E é um interior aqui longe, difícil de tudo. Mas eu sabia que o meu Deus, eu falei com ele ainda agora há pouco, e eu sabia que ele ia mandar providência. E você acabou de me ligar e me enviar uma ajuda que era necessária. Deus, Ele tem cuidado dos seus, meu irmão. Aleluia, aleluia. Você faz para Deus quando você empresta ao necessitado. E eu estava orando, falando com Deus nesse dia. Deixa eu falar uma coisa. O Espírito Santo compartilhou meu coração. Aleluia. 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 O Senhor
me mandou, meu irmão, com muito temor eu falo isso. O Senhor já compartilhou contigo na tua mesa. Há alguém que está aqui, o Senhor já esteve assentado à tua mesa e compartilhou contigo o que colocaste, viu, irmã Dorza? O Senhor já sentou à tua mesa. Terra magachúria remai do neve andalaia sou. Enquanto eu orava, falava com Deus, e o Senhor me trazia essa palavra, Deus me trazia esta serva de Deus, e o Senhor me mostrava que já esteve à sua mesa compartilhando contigo. Aleluia. Emando nebi andarabagaia sobihai que shominaia. Abacaro edenebi andalamasu. Shenebai tu calamando rebi andalas. Mandarabagano chei de lebiawa sumikashtema. Aleluia. Apressou-se Abraão a preparar o banquete. Ele nem sabia quem estava ali, mas era o próprio Deus. O próprio Deus. Você não sabe, mas Deus, Ele se revela de diversas maneiras. Portanto, meu irmão, quando Deus falar ao teu coração para você fazer alguma coisa, faça. Não seja tardio em fazê-lo. Não seja tardio em fazê-lo. Faça rápido. Aleluia. Eu contei já aos irmãos aqui algumas vezes a experiência que tive. Não tinha nada em casa para comer, Deus me provando. E meio-dia a irmã Cristina colocou à mesa uma última cozinhadinha de arroz. Tinha 2 ovos ali, ela fritou os 2, um para ela, outro para mim. Comemos. E ela tirou a mesa assoviando, cantarolando, mas eu sabia, não tinha mais nada para comer. Não tinha mais nenhum pó de arroz, nem farinha, não tinha só sal. E ela cantando, glorificando a Deus. E o Senhor me provando financeiro, portas fechadas de emprego. Fui para o meu quarto, dobrei o joelho e fui orar. E disse: Jesus, visita a minha despensa. Visita, Jesus, a minha despensa. Não tem nada. E fiquei lá orando, falando com Jesus. Não reclamei, só disse: Jesus, dá uma olhadinha ali. De repente chegou um irmão, bateu a porta, o irmão Chiquinho. Você vem aqui para convidar o irmão Eliseu para nós ir pescar? Eu disse: vamos. Ele estava indo para desestressar e eu por necessidade. Irmãos, ficamos a tarde toda lá. Viemos para casa quase à noite. E eu pesquei uma carpa bonita. Digo: opa, essa aqui dá para umas 3 refeições. Sal tem, pronto. Cheguei em casa, fui limpar numa torneira para o lado de fora. E quando ela saiu para fora, eu vi que ela estava com um sorriso gigante. Estava feliz. E eu disse: a tua felicidade tem um motivo. O que foi? Ela disse: entre e veja. Eu entrei dentro de casa, olhei, a minha mesa estava forrada de fora a fora com sacolas do supermercado. Olhei na pia, tinha um frango. Acho que aquele veio lá da terra prometida, porque eu nunca vi um do tamanho daquele. Eu disse: o que é isso? Ela disse: a irmã Iser esteve aqui hoje à tarde. O irmão Lauri. Oh, meu irmão, era uma das irmãs mais pobres da igreja. Ela morava numa casa de madeira que só a mão de Deus segurava aquela casa. E ela estava orando de madrugada às 3 da manhã. E o Senhor falou com ela: amanhã você vai ao mercado, faz uma compra e leva para o meu servo, ele precisa. E ela disse: Deus, não sou eu que trabalho, é o meu esposo, Senhor. E ela ficou naquela luta, irmão. Ele era vigilante, trabalhava à noite, chegou de manhã, dormiu até meio-dia, almoçou e foram para o mercado.
Quando chegaram no mercado, fizeram as compras. E após fazer as compras, ele pegou outro carrinho e saiu. Eles tinham um Fiat 147. Fez as compras e saiu com outro. E ela disse: mas amor, já fizemos o que nós precisávamos. Ele disse: olha, querida, eu não sei se você vai aceitar ou não, mas 3 da manhã, quando eu saí para fazer uma ronda na empresa que eu trabalho, eu ouvi uma voz que falou comigo dizendo que era para vir ao mercado hoje, fazer a compra e levar para o Eliseu, porque ele está precisando. E Deus me disse assim para mim: cuide do meu servo, que enquanto você cuida dele, eu cuido do teu filho que morava na época aqui em Joinville. Deus disse: cuide do Eliseu, que eu cuido para ti do Fábio lá em Joinville. Aleluia, oh glória. Irmão, no período da minha provação, que Deus me provou, era mês a mês, eu olhava, entrava o Fiatzinho 147, chegava com as rodinhas tortas, aparecia lá e descarregava tudo que precisava. Oh aleluia. Há um Deus que cuida e que zela dos seus. Faça alguma coisa. E o Senhor me mandou falar para você hoje, assim como Abraão compartilhou, aquilo que você tem, que você compartilhou, chegou diante de Deus. Eu tenho um exemplo muito lindo dentro de casa, de uma santa de Deus que sempre foi de compartilhar, minha sogra. Mas Junir orou 20 anos para ganhar o seu esposo para Jesus. Aleluia. Mas ela firme na igreja, criou as crianças dentro da casa do Senhor, e ia missionários, obreiros lá na casa, na igreja para pregar. A ponto de parada era na casa da minha sogra. Comida, alimentação. Meu sogro não era crente na época ainda, mas sempre foi um homem generoso, de coração bom. Esta serva do Senhor também tem muito, mas muito, a compartilhar conosco da hospitalidade. Está com 85 anos agora, as forças físicas já lhe faltam, mas a hospitalidade queima dentro dela. Aleluia. É por isso, irmãos, que eu vejo o escritor aos Hebreus dizendo: esse mundo tem homens, fala de homens, mas é homens e mulheres que passaram por essa terra que este mundo não era digno de receber. Não é. Deus te abençoe pelo que você tem feito pela obra de Deus. Deus te abençoe pelos sacrifícios que você tem feito pela obra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fique de pé, querido. Abraão colocou tudo, e eles se alimentaram. Em outras ocasiões, a Gideão, o anjo do Senhor se apresentou a ele. Gideão colocou bolos, um pote de carne, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor estendeu o cajado, fogo pegou na pedra, e ele recebeu aqueles donativos. Em outras situações também foram assim, mas nesse caso não. Eles se sentaram e comeram. Com Abraão não. Pode colocar, me dá mais um pedacinho aqui dessa vitelinha aqui, me dá aqui. Já imaginou, irmão? E Abraão de cantinho assim, de olho, diz: eu te conheço. Eu sei quem tu é, já compartilhou aqui, já ferveu meu coração aqui. Pode comer à vontade, Senhor, fique à vontade. Aleluia. Bem fizeram aqueles dois do caminho de Emaús, dizendo: entra e fique conosco, já é tarde. Vamos cear juntos, vamos compartilhar juntos. Pega só, maior. Divino companheiro do caminho,
presença sinto logo ao caminhar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Das permanentes, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar das permanentes. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória, oh glória, aleluia. Irmãos, há uma presença de Deus tão forte, tão tremenda neste lugar. Oh, aleluia, oh glória. Deus hoje trouxe ao teu coração de coisas que você tinha feito e tinha esquecido, não é? Mas Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Teu sacrifício, o teu trabalho, o que você tem feito sem esperar nada em troca e nem ser visto pelos homens, tem chegado ao trono de Deus. Naquele dia receberás o abraço do meigo, oh, do amado, oh, e dirá: eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Oh, aleluia, oh glória. Ninguém está vendo esse seu trabalho social, às vezes que é bem pouco visto, mas Deus está vendo. Tudo que você tem compartilhado tem chegado ao trono de Deus. Continue repartindo o que Deus coloca na tua mão. Hoje não foi uma palavra doutrinária, foi uma palavra de consolo de Deus para nós. Se você pensou, o pastor vai falar de teofania, de revelação, de profundo do hebraico, nada. Hospitalidade. Deus se agradou do que você fez. Agora tem uma coisa. Abraão colocou o banquete. Eles comeram e depois disseram: cadê Sara? Onde que está Sara? Está ali na tenda. Aquela que amassou os bolinhos e não foi vista? Sim, onde é que ela está? Está na tenda. Pois então, eu vim aqui só para ratificar a promessa. Dentro deste tempo, já no próximo ano, ela abraçará um filho. Glória. Sara riu, mas não foi o rio de deboche. Sabe que ela fala: meu Deus, mas será? Não tem mais nada. Não
tem mais nem desejo, está tudo amortecido. Meu ventre já cessou o costume. Mas aquele que faz algo pelos santos, Deus o olha. E se tem coisa, irmãos, que é uma lei natural, semeadura, você planta e você colhe aqui. Sara, você vai abraçar uma criança. Ela disse, mas é razoável? Pode isso? Isso é impossível. Aí o Senhor fala, por acaso há alguma coisa difícil ao Senhor? Essa palavra difícil é maravilhoso. Tem alguma coisa que surpreenda a Deus? Tem alguma coisa que para Deus seja extraordinário, maravilhoso? Nada surpreende a Deus. Nós somos surpreendidos, nós ficamos boquiabertos. E você vai ficar com o que Deus vai fazer. Você vai ficar surpreso. Meu Deus, é isso mesmo? O teu riso não é de incredulidade, mas vai se tornar riso de alegria. Porque vai vir um Isaac, que significa riso. Vai ter chorinho de nenê dentro dessa casa. Vai ter alegria do Abraãozinho com 100 anos brincando com o nenê. E alguém vai dizer, seu bisneto? Não, é meu filho. É filho da promessa. É promessa daquele que fez. A Bíblia diz que Abraão creu contra a própria esperança. Alguém diz, a esperança é a última que morre. Mas na vida de Abraão, até mesmo para as pessoas, morreu a esperança. Mas ele cria até contra a própria esperança. Alguém dizia, não tem mais esperança. Mas Abraão dizia, há esperança. Porque o Deus que eu sirvo é maior do que tudo. Enquanto o banquete de Abraão era servido, a bênção era liberada do céu sobre a sua casa. Escute, o Senhor me mandou dizer para você. Agora o Espírito testifica ao meu coração. Do que fizeste aos santos de Deus, colherás uma boa parte, ainda antes que esse ano termine. E nem estou falando somente, também é financeiro, mas em outras áreas a colheita vai ser abundante. Ela alcançará todas as áreas da tua vida, porque existe um Deus no céu que se agradou do teu sacrifício, da tua atitude. Oh glória, oh glória. Ele viu, ele contemplou, e a bênção é ele que libera dos altos céus. Sara, você vai ser visitada pela presença de Deus, o teu ventre, o teu útero. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh Deus tremendo, você vai ter uma boa gestação, Sara. O menino vai vir com saúde e será o herdeiro da promessa. Oh maravilha, vamos orar, terminamos o culto. Feche seus olhos ao consolo de Deus que vem sobre tua alma e teu coração agora. Ao consolo do Espírito do Senhor. Creia, 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 creia. Creia como Abraão creu, mesmo contra a própria esperança. A esperança, quem sabe, já se esvaiu do teu coração. A tua fé está sendo abalada por situações que são aleatórias à tua vontade. Mas creia, creia, creia. Creia neste Deus que tudo pode, que move, que trabalha, que derruba muralhas, que abre o mar vermelho, que manda maná do deserto, que faz água sair da rocha. Desse Deus que cuida da saúde, desse Deus que cuida dos filhos, cuida da família, que cuida de todas as coisas, porque o que fizeste aos santos agradou ao Senhor. Obrigado, Senhor, enquanto o teu povo te adora, nós te louvamos e nos rendemos em adoração ao teu nome. Pai, obrigado pela tua bênção, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito que se revela e se move em nosso meio. Jesus, seja a tua bênção sobre todos. Transforma, Senhor, a desesperança em esperança, a dúvida em um futuro bem venturoso, Senhor.
tua glória repouse sobre esse irmão, e ele creia e acredite nas tuas palavras, nas tuas promessas. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Os teus eleitos e escolhidos estão guardados pela tua mão. Seja a tua bênção sobre o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga comigo: se Deus é por nós, ninguém. Setor 19, toda Joinville é. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. E enquanto vamos ouvindo esse louvor, vamos para os nossos lares edificados e guardados pela mão de Deus.